Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Investidor aqui. O sucesso do Nintendo Switch 2 pode sair caro. É essas coisas que vocês fazem eu passar, né? Um enxame de gente me mandou o vídeo do Souji alegando que o sucesso do Nintendo Switch 2 pode sair caro. A gente vai reagir ao vídeo do canal dele, do RetroQuest, né? Que é o canal do Souji. A gente vai reagir agora e entender por que que o sucesso de vendas, o sucesso absurdo do Switch 2 pode sair caro, né? Aliás, tenho que bater palma para a resiliência do Souji em fazer esse tipo de vídeo. Esse específico parece que explodiu em várias bolhas, tá? Então, se você queria atenção e queria visualização, parabéns, senhor Souji, você conseguiu. Agora a gente vai ver, né, o que tem nesse vídeo tão especial. E claro, se tá aqui, não esquece de deixar o like, se é novo, se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeos como esse. Aqui no canal tem vídeo de segunda, quarta e sexta, sendo segunda sempre um react. Não esquece também que estamos no mês de Black Friday e é importante para você aproveitar as melhores ofertas de Nintendo. Primeiro que todo mundo, você entrar no nosso grupo, a nossa comunidade do N-Drop. O link vai estar na descrição. Vamos embora então, sem mais delongas, para o vídeo do Souji. Sucesso do Switch 2 pode sair caro. Entenda como isso é ruim, né? Vamos lá, Sr. Souji, me surpreenda. Esse tipo de vídeo eu tendo a gostar da coragem, porque eu faço às vezes esse tipo de coisa. Então aqui eu vou ser mais flexível, tá? Mas vamos ver. Se tiver muita besteira não vai ter jeito. Vamos lá. Artigo da Game Vício, tá? Tá escrito aqui que Switch 2 ultrapassa 10,36 milhões de unidades vendidas, enquanto o Switch original chega a 154 milhões. Será que vai passar o PlayStation 2, né? Até hoje tem a discussão que o número do Play 2 aumentou também. Tem o pessoal que fica meio maluco com esse negócio aí. Mas Switch também tá vendendo bem, vendeu absurdamente. Sabe o que eu acho engraçado, velho? Tipo assim, a empresa, ele tem cara que é aqueles cara que defende o consumidor contra a empresa bilionária, não é isso? Não é esse o papel que ele tá fazendo aí? Aí quando a Sony tira do butico mais 5 milhões de unidades, e literalmente a Sony fez isso, aí não. Aí a empresa que tá certa e as pessoas que estão vendo de fora achando isso ridículo e feio é que estão erradas. Então a gente vê também um preferencialismo ali, né? Uma seletividade na hora de bater em empresa bilionária. Na Sony não, a Sony pode inventar números. Já a Nintendo, Né? Não tenho o que falar também do Nintendo Switch 1. Mas o Switch 2, cara, ele tá vendendo muito mais do que eu imaginava, né? Porque eu achei que o pessoal ia dar uma segurada, porque ainda não tem muito conteúdo, né? No Switch 2, mas segurando nada. O pessoal tá comprando de montão. Então aqui no muito mais do que eu imaginava, muito mais, é só o começo. artigo fala, o Nintendo Switch 2 alcançou a marca de 10,36 milhões de unidades vendidas globalmente até 30 de setembro de 2025, conforme revelado pela Nintendo em seu mais recente relatório financeiro. O anúncio também confirmou que a linha Nintendo Switch original continua com forte desempenho, chegando ao impressionante número de 154,01 milhões de consoles comercializados mundialmente. Durante o último trimestre fiscal, o Nintendo Switch 2 registrou vendas de 4,54 milhões de unidades de hardware e 11,95 milhões de cópias de jogos. No mesmo período, o Switch original, mesmo em fase final de ciclo, conseguiu vender 0,91 milhão de consoles e surpreendentes 37,16 milhões de unidades de jogos. Bastante coisa. Eu ainda não sei se vai chegar no número atualizado, né, do PlayStation 2, que é 160 milhões. Vamos ter que pagar pra ver. Até porque a gente teve um problema de preço também, etc. E o Switch 2 tá vendendo absurdamente. Então eu não sei se vai vender tanto mais o Switch 1, não. Mas é aquela coisa, muitas pessoas também não concordam com o número atualizado do PlayStation 2, 160 milhões também, né? Então tem essa treta aí, né? Com base nos resultados acima das expectativas, a Nintendo revisou suas previsões anuais para o Nintendo Switch 2. A empresa japonesa aumentou significativamente a sua projeção de 15 milhões para 19 milhões de consoles vendidos até o final do ano fiscal. A estimativa de software também subiu, passando de 45 milhões para 48 milhões de cópias, velho. Que é bastante coisa. Agora, o Switch... Vai, Souji, vai. Desengasga e me traz o porquê isso é ruim. O porquê que diante de uma crise que todo mundo sabe que o mundo dos games está, desde superproduções AAAs não se pagando, estúdios indies fechando, pessoas sendo demitidas da Microsoft, estúdios da Sony sendo fechados, uma empresa está prosperando, está criando novos empregos, está
mostrando como se faz sucesso mesmo diante dessa crise. Vai, eu quero saber por que isso é ruim. Switch 1 já houve redução, né, na previsão de hardware de 4,5 milhões para 4 milhões de unidades. Só que de jogos subiu, né, de 105 milhões para 125 milhões de cópias, que é muita coisa também. E ela também divulgou a venda dos jogos first party, ó. Mario Kart World lidera com 9,57 milhões de cópias vendidas, seguido por Donkey Kong Bonanza, que já acumula 3,49 milhões de unidades, né. Basicamente é o que tem pra você comprar o Switch 2, assim, de exclusivo. É os dois jogos, você também não tem muita opção, né. Mas Mario Kart tá vendendo muito mais, até porque tem o bundle que vem, né, com o console, e Mario Kart é muito mais popular que Donkey Kong. Donkey Kong não é tão popular. Cara, tem centenas e dezenas de opções. Só que eu já cansei. Deixem nos comentários os jogos que vocês têm de Switch 2. Mas tá chegando o Metroid Prime, acabou de lançar Pokémon, tem os AAAs exclusivos, como o Hades 2, tem... Cara... Assim não, tá? Na minha opinião, ele é muito mais popular até no Brasil do que nos Estados Unidos, tá? Questão de popularidade mesmo, né? Não tô falando de vendas e tal. É porque aqui o pessoal compra muito mais que no Brasil. E aí, basicamente isso. O resto eu falo de outras coisas aqui que não é tão importante. E aí eu vou explicar pra vocês por que isso não é bom e vou linkar com outra notícia. Pô, Souji, quer dizer então que você odeia a Nintendo, que você não acha bom a Nintendo vender tanto? Cara, eu acho que a Nintendo tem que vender bem, acho que ela tem que continuar lucrando, eu acho que ela tem que ser um sucesso. O problema é quando você domina basicamente o mercado. Porque o Nintendo Switch 2 ele tá vendendo absurdamente mesmo, tá ligado? Então assim, o que tá acontecendo? E já faz um tempo. A questão dos portáteis, consoles portáteis, a Nintendo ela domina, assim, não existe concorrência, tá? Não existe concorrência pra Nintendo na questão de consoles portáteis. Zero concorrência, não tem concorrência, tá? Eu não acho isso interessante, por quê? Porque quando a empresa, ela começa a ter um certo monopólio ali, né? Não tem ninguém pra rivalizar ela começa a se esforçar menos. Como, por exemplo, pra fazer jogos melhores. Ela não começa a fazer jogos tão bons assim. Não só ela começa a se dedicar menos a fazer jogos melhores, porque ela precisa vender mais, né? No caso do Switch, tá bom. Esse é o primeiro ponto, eu vou deixar ele concluir, pra ter certeza. Mas se ele não der exemplos, vai ficar feio. Vai ficar ridículo, vamos lá. Mano, não precisa se esforçar mais do que isso. Como ela também começa a abusar dos clientes. Então, a gente já começou a ver um preço ridículo pro Mario Kart. Mario Kart não vale o preço de 80 dólares, tá? E ele custa até 90 em algumas regiões. Não vale esse preço. Não vale esse preço. E ele é pior que o Mario Kart 8, na minha opinião, tá? Provavelmente você que jogou, não sei qual que é a sua opinião. Na minha opinião, é pior. Na minha opinião, o Mario Kart 8 é melhor do que o Mario Kart World. Tem muito mais conteúdo, muito mais coisa pra você fazer e é um jogo muito mais divertido. Pelo menos na minha opinião, tá? Então eu não achei o Mario Kart tão bom assim, não. Pra ser sincero com vocês. Donkey Kong é um jogo legal, mas vai muito de gosto também, né? Eu não achei, por exemplo, melhor que o Mario Odyssey. Isso a gente comparando jogos, né? Esses jogos de você pegar coisas, né? Que é, por exemplo, as estrelas do Mario, né? As luas do Mario, você pega bananas nesse e tal, só que tem uma mecânica completamente diferente, assim. Eu acho o Mario muito melhor, por exemplo. E a gente vai vendo o preço subindo cada vez mais, né? Os preços dos acessórios do Nintendo Switch estão subindo. Legal, não deu exemplos. Os jogos que ele falou, ele mesmo se refutou falando é questão de gosto. Então não significa que a empresa vem piorando. Na verdade, esse é um pensamento extremamente voltado a uma psicologia do fracasso, que é o quê? Quando eu estou um pouquinho melhor, eu relaxo e me fico numa zona de conforto. Na verdade, é quando você está bem que você tem que ir para cima. E uma empresa que sabe ganhar dinheiro sabe que é esse o movimento correto. É no auge que você tem que mostrar mais serviço. É difícil você chegar no topo e se manter é mais ainda. E para você se manter no topo, você tem que cada vez mais se superar e não entrar numa zona de conforto, porque a concorrência é brutal. A barreira de entrada é zero. Se amanhã a Microsoft se ela quiser anunciar um portátil para enfrentar a Nintendo, ela pode, porque ela tem dinheiro. Outras empresas chinesas também podem entrar. E se a Tencent resolver lançar um portátil super poderoso, com um custo-benefício lá para baixo, e não sendo um mini PC, sendo realmente um console de mesa, com chip de console, cara, isso pode ser brutal. Ela tem dinheiro para custear essa margem, uma Tencent da vida, uma Microsoft da vida que está lançando um mini PC e não um console. Por isso, a Nintendo não tem esse conforto de querer relaxar porque está no topo, porque está no auge. Eu concordo que a empresa está no auge, eu concordo que a empresa está no topo. Mas não é por isso que ela pode se dar o luxo de relaxar. Porque uma escorregadinha que ela der, meu amigo, outra empresa vai carcar. Então é o contrário. É aí que a empresa tem que mostrar mais serviço e lançar jogos melhores a cada título novo. Subindo absurdamente também, e eu acho que a gente vai ver cada vez mais jogos
preços elevados. A Nintendo não coloca desconto nos seus jogos. Não existe desconto de jogo na Nintendo, a não ser em épocas muito específicas. Aqui nos Estados Unidos é mais Natal e Thanksgiving, né? Que é Black Friday ali, basicamente junto. Não tem muita promoção em outras datas, assim. Isso promoção de jogos mídia física, tá? Promoções de jogos digitais, a gente vê um pouco mais de frequência, a gente pode dizer, tá? Mas tem pouquíssimas promoções, eles não reduzem muito o preço dos jogos, porque não precisa. A gente não viu, por exemplo, Nintendo Selects no Nintendo Switch. Porque aqui também não precisa. A empresa tá dominando o mercado completamente. Por que ela vai fazer uma versão dos seus jogos que é mais barato, que é de mais fácil acesso para as pessoas conseguirem, que era o famoso Nintendo Selects, Player's Choice das antigas, né? Que são aquelas versões dos jogos que são mais baratas. Cara, mas a gente não vê Nintendo Select há muito tempo, né? Tem um preço bem mais reduzido. Jogos populares, os jogos mais vendidos do console. Não existiu isso do Nintendo Switch 1. Não sei se vocês perceberam, né? Mas o Wii U, que foi um fracasso. Pra vocês terem ideia, o Nintendo Switch 2 ele já tá pra passar o Wii U. O Wii U foi um fracasso total. Ele teve Nintendo Selects. O Wii U teve Nintendo Selects. Cara, o Nintendo Switch, com todos esses anos, zero Nintendo Selects. Não teve nada. Por quê? Porque não precisa. Tá vendendo absurdamente no preço cheio. Por que eu vou fazer o Nintendo Selects, entendeu? Então, o cliente, né, a pessoa que gosta da Nintendo, ela vai sendo abusada pela empresa, que vai cobrando cada vez mais caro e não precisa dar opções de acesso, né, pra essas pessoas fãs da Nintendo. E ela também não precisa se dedicar tanto, por exemplo, aos seus jogos. Que é o que tá acontecendo, por exemplo, com Pokémon. Já vem caindo de qualidade faz tempo e a gente viu, né, o novo Pokémon Legends EA tendo uma qualidade gráfica de nível de Dreamcast e PlayStation 2. É um negócio completamente lamentável. E ela quer tanto dominar. Isso cansa, sabe? Mas o que mais é difícil é que não é uma pessoa que não tem o conhecimento, mas Pokémon Company é uma empresa à parte da Nintendo. A Nintendo só é acionista da Pokémon Company. Os jogos produzidos e desenvolvidos são de caráter especiais da Pokémon Company. Da Pokémon Company. Por isso que não tem o selo ali dessa qualidade absurda que a gente está acostumado com os jogos da Nintendo em questão técnica e gráfica. Mas eu discordo completamente. Os jogos de Pokémon estão vindo numa evolução incrível e não ao contrário, né? Então, é verdade que escorregou com Pokémon Scarlet e Violet, não tem como falar que não, mas Pokémon Legends Arceus é muito bom. Pokémon Legends EA é muito bom em todos os sentidos. Todos os sentidos. Agora, como a gente já discutiu algumas vezes, não existe jogo perfeito. Tem algumas coisinhas ali que podem sim melhorar. Tanto monopolizar, nesse sentido, que ela não quer que exista uma concorrência para Pokémon. A Nintendo, ela quer ficar realmente nessa dominância, para não precisar realmente se esforçar, né, para disputar com outra empresa que vai fazer algo parecido. Então, por exemplo, ela está processando o Power Word e agora ela está fazendo as patentes para dominar a mecânica de captura de monstros também, que foi a notícia que saiu de que os Estados Unidos está indo atrás da patente da Nintendo, é isso mesmo, eles vão revisar a patente da Nintendo de captura de monstros. E saiu aqui, ó, no site da Eurogamer de Portugal, olha só. A patente polêmica da Nintendo vai ser reavaliada. Suspeitas sobre a sua originalidade. Então olha só, aqui tá falando que o diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos, John A. Squires, decidiu mandar reavaliar uma patente da Nintendo. A patente em causa descreve um sistema em que o jogador pode invocar um personagem secundário para lutar, seja automaticamente ou sob controle manual. O problema, o diretor acha que a ideia pode não ser assim tão nova. Até porque é ridículo a Nintendo querer patentear, cara, esse negócio de você utilizar monstro pra lutar junto com você, né? De você summonar. Ah, tá. É ridículo eu criar uma mecânica totalmente do zero e patentear aquilo para que ninguém possa usurpar aquilo que eu criei, sendo que eu criei um negócio. É tipo assim, então amanhã ou depois se eu criar um canal Nintendista RetroQuest e copiar você inteirinho, beleza? Você vai gostar disso? Você não vai querer me dar strike? Principalmente com essa mentalidade? Acho que não, né? Um monstro, etc. Porque tem trocentos jogos antigos, cara, que utilizaram coisas muito semelhantes ou basicamente idênticas, tá? Cara, você pode pegar, no próprio Nintendinho já tinha jogo, por exemplo, que você summonava bicho. Por exemplo, um jogo que você utiliza bichos, que é o franquia antigaça, Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei, você utiliza, né, um monstro lá, um bicho que vai te ajudar na batalha. Tem 500 mil jogos que fizeram esse tipo de coisa, né? Uma concorrente mais ou menos forte, que tem há trocentos mil anos, por exemplo, Digimon, entendeu? Então, assim, não faz sentido nenhum ela querer fazer esse tipo de coisa, mas ela quer realmente dominar o mercado e não dar margem pra concorrência, né? Muitas pessoas falam que ela tá fazendo essas patentes, que é pras pequenas empresas, pode aparecer um Power Word da vida, ficar com medo de fazer esses jogos concorrentes por causa de um processo ou coisa do tipo. Mesmo que a Nintendo perca, ela vai ficar com medo porque vai gastar muito dinheiro com advogado, não vai ter, né, esse poder financeiro pra bater de frente com a Nintendo. Então, muitas pessoas falam que essas patentes, elas servem justamente pra isso, pra causar medo as outras empresas não fazerem jogos concorrentes ao Pokémon, né? Então aqui, ó, falam que foram encontradas patentes mais antigas que mostram conceitos muito parecidos, né? Uma da Konami de 2002, chamada Yabi, e outra da própria Nintendo em 2020, chamada Taura. Por isso ele achou melhor mandar o caso voltar à mesa de análise. Ainda da Konami é mais antiga que a da Nintendo. A da Nintendo de 2020 é da Konami de 2002. De 2002. Aí fala que isso não quer dizer que a patente foi anulada, apenas que vai ser revista para perceber se cumpre mesmo os critérios de originalidade e inovação. Mas
a Nintendo também perdeu pro Powerword na questão do Japão, da patente do Japão. Até que em outro site, ó, a Nintendo sofreu um revés considerável em seu processo contra a Pocket Pair, desenvolvedor de Powerword. Uma das bases da ação judicial movida pela empresa era a patente de captura de monstros que havia sido infringida pelo game de 2024. O escritório de patentes do Japão, entretanto, rejeitou a solicitação, afirmando que não havia um elemento inventivo e citou outros jogos como Ark, Craftopia e Monster Hunter 4, que possuem mecânicas similares. Com a recusa da patente, dá pra fazer uma lista gigantesca, tá? Tem muito mais jogo que isso aqui, dá pra fazer uma lista de centenas de jogos, tá? Centenas de jogos, literalmente, tá? Com a recusa da patente, o processo movido pela Nintendo perde bastante de sua validade, já que esse era um dos pontos centrais da ação. Ainda assim, não houve atualizações oficiais vindas do judiciário. Então assim, você percebe que mesmo com um ponto completamente ridículo, a Nintendo, ela quer cercar de todas as formas, né, qualquer tipo de concorrência que pode acontecer. Entendeu? Principalmente vindo do Pokémon, que é a franquia absurdamente lucrativa, né? É a maior franquia lucrativa do mundo, tá? De entretenimento é a maior do mundo, tá? Então eles querem cercar de qualquer forma algo que possa vir a concorrer com eles, que é um negócio extremamente negativo, cara. Tanto pra Pokémon, quanto pros fãs de Pokémon também, porque a gente vai continuar vendo jogos mais do mesmo, jogos que não tem um trabalho e uma dedicação boa, né? Jogos que não tem o que você merece, né? Que a franquia merece, porque não existe concorrência. Cara, então me responde então por que que o maior concorrente de Pokémon hoje é Digimon. E ainda assim é de forma indireta, porque são propostas muito diferentes de jogos, né? O Cogumelano fez uma review de Digimon, desse novo Digimon, versus o Pokémon Lazy Eye. E pela review dele você percebe as propostas extremamente distintas de cada jogo. Me responde por que que a Nintendo não processou Digimon? Cara, é óbvio que aqui não é uma questão de cercear a concorrência, não é uma questão de dinheiro, porque o processo o valor nem é tão alto com relação ao que a Nintendo já tem ali de caixa, né? É pra mim uma coisa que a Nintendo tá fazendo de mostrar que não é assim que funciona, porque Palworld, olha só, Palworld não é só essa parte da mecânica. Mano, os designs dos monstrinhos, tudo no Palworld é estruturado em cima de Pokémon. Embora seja um jogo de proposta diferente também, Palworld você consegue notar que é uma cópia, cara. E eles fizeram bem naquela linha tênue entre copiar e melhorar, sabe? Copia, mas não faz igual, mas tá muito escancarado. Muito escancarado. Vários designs de monstrinho, várias mecânicas. E aí a Nintendo olhou e falou, cara, tudo isso aí, tudo bem, é legal, mas exatamente esse ponto aqui eu vou pegar no teu pé. Porque o seu jogo inteiro é me copiando. Você só mudou algumas coisas aqui e inventou outras, mas toda a estrutura você está copiando de Pokémon. E aí, isso que você fez aqui do método de captura não está legalizado. É nisso que eu vou atacar. Ganhando ou perdendo, fica no ponto de atenção. Para outras empresas que for copiar ali o modelo, ficar mais de boa. Já a Digimon, que é parecido, mas a proposta de jogo é diferente, não sofre esse tipo de processo, né? Nenhuma. Então, eu acho, cara, que o console Nintendo Switch 2 é um console bastante interessante e tal, mas eu acho que essa monopolização do mercado, essa dominância do mercado, eu acho que limita muito o que o console pode ser, né? E o console de melhorar também. Então eu não acho tão interessante assim, eu acho que tem que ter uma concorrência. Com o Xbox é a mesma coisa, né? E PlayStation. O Xbox, ele meio que tá saindo, né, do mercado de consoles, eu acho um negócio extremamente negativo também. Eu acho que a Sony vai piorar bastante com isso, tá? Eu tenho quase certeza que vai piorar bastante as coisas da Sony. Cara, não vai ter mais concorrência também nos consoles, né, de mesa. Cara, se não tiver uma concorrência assim, nesse estilo, né? Porque o Nintendo Switch é híbrido também, mas é uma proposta muito diferente também. Os dois consoles, o que mais tem a proposta parecida é o Xbox e o PlayStation. Então, o PlayStation sozinho, cara, vai piorar bastante as coisas. Então, eu não vejo como positivo uma dominância tão grande de um console. Eu não acho um negócio assim tão interessante, pra ser sincero com vocês. E o negócio do Pokémon acho que prova muito esse ponto aí, né? De que a Nintendo quer manter essa dominância aí e a qualidade caindo, né? Se tratando de Pokémon também, que é um negócio muito ruim. E eu quero saber se você concorda com o que eu disse. Eu falei uma asneira absurda, você discorda completamente. Você acha que a Nintendo, forte, vendendo absurdamente, dominando o mercado, é positivo? É uma coisa melhor? Você acha que ela vai continuar fazendo mais jogos, jogos melhores, etc. Se ela estiver no topo, o que você acha? Você acha que isso vai acontecer? Ou você acha que não? Você prefere uma Nintendo muito forte ou você prefere uma Nintendo ali numa guerra parelha com outra empresa? O que você acha que é melhor para a indústria dos games, melhor também pra Nintendo em questão de qualidade, né? Do console e dos jogos, né? Não questão de ganhar dinheiro, né? Porque ganhar dinheiro, vocês estão duvidando, os caras vão ganhar mais dinheiro ainda, né? Diga aqui nos comentários que eu quero saber. E também saiu a notícia da tragédia que foi o Mortal Kombat Legacy Collection, que tá com um desempenho completamente horrível, principalmente no PlayStation 5. Tá péssimo no PlayStation 5, o Switch tá até ok, mas o desempenho também nos consoles é pior do que no PC, e eu explico todos os detalhes sobre esse problema nesse vídeo aqui, então não perca tempo e vá assistir agora. Então é isso. Cara, todos os vídeos dele é de coisa ruim agora, né? Ou pelo menos inventa que é uma coisa ruim. Assim, o raciocínio, dentro desse raciocínio, eu consigo entender. Mas esse motivo que ele deu não tá certo. Se ele fosse mais para uma coisa meio assim, olha, vamos pegar um jogo como exemplo, Mario Kart. Você pega hoje Mario Kart e o jogo em si, ele lidera sozinho
E ele não tem referência a não ser ele mesmo. E por conta disso, meio que a Nintendo é o fim, o meio e o início, o meio e o fim. E não tem uma referência de sucesso que compara a ele. E não é que aí por causa disso a Nintendo vai lançar um jogo ruim. Mas é que às vezes um jogo do nível e do calibre de Mario Kart, que não é o Sonic Cross Worlds, mas que tem o mesmo calibre, lançasse para ele com a Nintendo teria que olhar coisas que deu certo aqui nesse jogo e até mesmo copiar e melhorar essa fórmula. Só que a Nintendo está sozinha, ela não tem uma referência para melhoria. Ela é a referência em muitos outros jogos. Animal Crossing, você pega hoje e fala, cara, não tem nada igual. Por quê? The Sims é uma coisa, aquele outro jogo de fazenda é outra, é totalmente diferente. Você pega aí um Smash Bros, você tem até algumas tentativas de um Smash Bros ali, picareta, mas não é o mesmo calibre. E aí a Nintendo fica sozinha, sendo ela sendo a referência. Eu gostaria muito que a SEGA viesse forte, que a SEGA ela tem ainda essa pegada de focar na diversão ali com o Sonic e tal, e melhorasse, sabe? E aí sim a gente ia ter uma concorrência para a Nintendo olhar e falar, caramba, essa ideia que esse jogo fez aqui é interessante, hein? Olha só, as pessoas estão gostando. Mas não tem, não tem. Ela realmente navega sozinho, mas não pelos motivos que ele falou ali. Os comentários são todos de hater. Não sei, cativar esse público também. Enfim, cada um escolhe a estratégia do seu canal, né? Eu vou voltar aqui. Era isso, galera. Basicamente, a preocupação dele é muito voltada para aquilo que ele faria se ele tivesse sentado na cadeira do chefe, que é, tô de boa, tô ganhando milhões, tô no topo da cadeia alimentar, faz qualquer jogo aí que vai vender. Isso é o que ele faria, por isso que ele está preocupado. Mas não é o que os executivos e empresários e acionistas que cobram posições vão deixar a Nintendo fazer, tá bom? Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no coração e valeu!